você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. FIFA anuncia novidade no VAR com modo tênis, já em teste, e técnicos poderão fazer desafio. Raça rubro-negra faz texto forte sobre situação de Gabigol. Flamengo negociando Davi Luiz com o Internacional. Rescisão de contrato de Gabigol com o Flamengo é aprovada por dirigente de jornalista. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Depois da punição, o Gabigol vai integrar normalmente a delegação que vai viajar para Manaus na próxima semana. Portanto, o Gabriel não está afastado do elenco e vai seguir realizando os trabalhos ao lado do grupo principal. Na próxima quarta-feira, dia 22, o Flamengo enfrenta o Amazonas na Arena Amazônia e o atacante vai viajar normalmente para o jogo da Copa do Brasil e vai usar a camisa número 99. No entendimento da diretoria rubro-negra, retirar o Gabigol da longa viagem para Manaus seria uma espécie de prêmio para ele. Durante a reunião, o Marcos Braz apenas comunicou as punições e não houve qualquer tipo de discussão com o jogador. Na visão do Flamengo, caso a foto fosse falsa, como alegou o Gabriel, ela deveria ter sido apresentada na conversa. No final do dia de ontem, o Gabriel Barbosa usou as redes sociais para emitir um comunicado que foi detonado pelos rubro-negros. Na nota, em nenhum momento ele pediu desculpas ou assumiu a veracidade da foto usando a camisa do Corinthians. Apenas relembrou as conquistas pelo clube e basicamente lamentou a perda da camisa 10 como se tivesse sido retirada dele sem motivos. E foi justamente o posicionamento atrelado ao não de se desculpar que mais causou a revolta entre os torcedores rubro-negros. Além do Gabriel Barbosa, a punição também se estendeu ao supervisor Márcio Santos, mais conhecido como Marcinho. O profissional aparece na polêmica foto atrás do Gabriel. Segundo o portal Mundo Rubro-Negro, o Flamengo vai advertir o supervisor pelo seu cargo. O Márcio deveria ser a pessoa que, no entendimento da diretoria, poderia advertir e repreender o Gabriel naquela situação. Uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, a Raça Rubro-Negra, fez um forte texto sobre a situação do Gabigol no Mengão. O grupo se mostrou decepcionado com a opção do jogador em vestir a camisa do Corinthians e apontou a ingratidão dele. Gratidão, uma palavra simples, mas com um peso imenso. No dicionário significa reconhecer um benefício ou demonstrar agradecimento por algo bom que alguém fez. Mas na vida real, especialmente no mundo do futebol, a gratidão assume formas muito mais profundas e emocionantes. O Gabriel Barbosa, ou simplesmente o Gabigol, se tornou um símbolo desse sentimento para milhões de rubro-negros. O Gabriel não apenas vestiu o manto sagrado, ele libertou uma nação inteira de um jejum de 38 anos. 2 vezes ele fez corações rubro-negros explodirem de alegria, preenchendo cada canto da imensa nação rubro-negra com gritos de euforia e lágrimas de felicidade. Assim, se tornou um dos heróis imortais do panteão rubro-negro. Porém, a vida, assim como no futebol, é cheia de reviravoltas inesperadas. No que talvez tenha sido o momento mais sombrio da sua carreira, a nação rubro-negra não vacilou. Ao contrário, estendeu os braços e o acolheu, oferecendo apoio incondicional. Era a nossa forma de retribuir a gratidão por tudo que ele havia feito. Mas agora enfrentamos um doloroso golpe. O Gabriel, aquele que um dia foi o nosso salvador, parece ter escolhido um caminho de ingratidão. Mais do que uma simples saída, a possível despedida do Gabigol está carregada de uma tristeza profunda. É um adeus que carrega não só a falta de gratidão, mas uma dolorosa falta de respeito. Respeito pelo manto sagrado que ele vestiu, pelo povo rubro-negro que o idolatrava. Não esperávamos amor eterno, pois somos realistas, mas a maneira como tudo está se desenrolando é um golpe muito duro para se suportar.
E assim, uma história que tinha tudo para ser encerrada com chave de ouro se desfaz em cinzas. Não haverá um final glorioso, uma despedida emocionada, apenas a sombra de uma saída pela porta dos fundos, silenciosa e apagada. As verdades ou mentiras que envolvem essa história se tornam irrelevantes diante da imensa falta de respeito com o manto sagrado. Aí eu te pergunto, você gostou da declaração da torcida Raça Rubro-Negra? Coloca aí! O veterano Davi Luiz volta a ter o seu nome cogitado para deixar o Flamengo, o clube que defende desde 2021. Na ocasião, o zagueirão havia acabado de deixar o Arsenal da Inglaterra. De lá para cá, o defensor se consolidou como um dos líderes do elenco e foi multicampeão pelo clube. No entanto, desde o ano passado, Davi Luiz vem perdendo espaço, chegando a ser cotado para encerrar o seu ciclo no time já no final de 2023. Embora tenha permanecido, a sua situação não mudou, tendo até mesmo piorado com a chegada do Léo Ortiz. Em meio a isso, o Internacional de Porto Alegre surgiu como interessado, mas terá que pagar para contratá-lo. O Flamengo não está disposto a liberar o jogador de graça e, caso deseje mesmo contar com ele, o Internacional vai ter que arcar com uma taxa de transferência para fechar o negócio. O valor, no entanto, tende a ser baixo, já que o vínculo do jogador acaba em dezembro. Ainda assim, o Internacional esperava que pudesse conseguir uma liberação gratuita. Ainda não existem conversas formais, com o Flamengo tendo apenas definido a sua posição diante da situação. Em 2024, o Davi Luiz acumula apenas 7 partidas e nenhum gol marcado. Aí eu te pergunto, você liberaria o Davi Luiz de graça para economizar o seu alto salário? Coloca aí! Na próxima quarta-feira, o Flamengo vai até Manaus para decidir a sua vida na Copa do Brasil. Na Arena da Amazônia, o Mengão visita o Amazonas pelo jogo de volta da terceira fase do torneio nacional. E nessa sexta-feira, a CBF definiu que o Ramon Abate Abel vai ser o juiz principal do jogo. Árbitro de 34 anos, o Abate Abel faz parte do quadro da FIFA e hoje é um dos principais do quadro da CBF. Esse vai ser o segundo jogo do Flamengo apitado pelo profissional nesse mês. Foi ele quem apitou a partida contra o Corinthians no Maracanã pela 6ª rodada do Brasileirão, 2-0 Flamengo. No jogo contra o Corinthians, Ramon Abate Abel passou despercebido ao fazer uma boa arbitragem, sem qualquer interferência clara e sem cometer erros. O árbitro de Santa Catarina controlou bem a partida e não recebeu críticas de nenhum dos dois lados. Em Manaus, ele vai ter a missão de controlar os ânimos em uma partida decisiva. Depois da vitória magra do Flamengo aqui no Maracanã no jogo de ida por 1-0, as duas equipes chegam para o duelo decisivo com chances de classificação. Em crise na Série B, o Amazonas sonha com uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda a continuar esse trabalho. Não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você já faz parte da família do Mr. Mengão. Parabéns, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O Sub-17 do Felipe Luiz acabou de golear o Olaria por 5-1 na Gávea pela Copa Rio da categoria, com gols de Camargo aos 6 minutos do primeiro tempo, Luiz Felipe aos 24 do primeiro tempo, Alan Santos aos 39 do primeiro tempo, Iago aos 6 do segundo tempo e Lipão aos 37 do segundo tempo. O Flamengo fez logo 2-0 e o Olaria descontou aos 36 minutos com Pedro Henrique no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo e o Mengão aplicou aquela sonora goleada. Agora o Flamengo com 24 pontos vai encarar o Botafogo na semifinal do torneio no dia 25, sábado que vem, aqui na Gávea. E no 1º de junho vai ao campo do Botafogo, que tem a vantagem de jogar por 2 empates. As semifinais ficaram assim: Flamengo e Botafogo, Nova Iguaçu e Vasco. O Gabigol se reuniu com dirigentes ao chegar no Ninho do Urubu na última sexta-feira e sequer participou dos treinamentos. Saiu enfurecido.
O ex-camisa 10 foi comunicado da decisão, mas a situação ganhou novos capítulos. Segundo informações do portal Bola VIP, alguns dirigentes da alta cúpula do Flamengo entendem que ainda não são suficientes as punições estabelecidas ao jogador. Além da retirada da numeração e da multa de 10% nos salários, o Gabigol pode rescindir o seu contrato com o Flamengo. Vale lembrar que ele tem contrato válido até dezembro desse ano e o Rodolfo Landim decidiu pela saída do jogador e o seu contrato não vai ser renovado. Mas um dirigente está favorável a uma rescisão amigável agora. A diretoria do Flamengo ainda não se deu por satisfeita e mais desdobramentos podem acontecer antes do jogo contra o Amazonas na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. O clube não descarta conversas por rescisão amigável e as partes podem chegar a esse consenso. Aspas, um dirigente do clube, inclusive, já é favorável a essa possível ruptura. Pela parte do Gabriel Barbosa, a troca de numeração da camisa não foi bem digerida por ele, que apesar da nota, estaria muito abatido e indignado. O Flamengo já debate o jogador que vai herdar aí o mítico número 10, usado por Zico. Dois nomes surgem como favoritos da diretoria rubro-negra, Arrascaeta e De La Cruz. Mas a tendência é que o Arrascaeta fique com a número 10. O Flamengo tem a informação de que o Gabigol não ganhou apenas uma camisa, e sim 2 camisas do Corinthians que ele mesmo pediu. A informação foi divulgada pelo portal Flaweb. Além do supervisor e do roupeiro que aparecem na foto, outros funcionários do clube também estavam no evento e confirmaram que o atacante de fato usou a camisa do clube paulista naquele local. Membros da diretoria tentaram fazer com que o Gabriel e o seu staff assumissem publicamente que a foto é real e não uma montagem. Mas isso foi em vão. Eles mantêm a posição de que a foto é falsa, mesmo depois da punição. Há um sentimento de ingratidão entre dirigentes e funcionários do clube e a situação constrangedora caminha para uma saída do jogador, seja na próxima janela de transferências no fim do ano. Inclusive, o Flamengo admite emprestá-lo. O rubro-negro nato Ivo Meirelles externou a sua insatisfação com o Gabigol. Isso porque, num show na noite dessa última sexta-feira, no Rio de Janeiro, o cantor dedicou a música Vou Festejar, de Bete Carvalho, para o atacante do Flamengo. Antes de mais nada, o Ivo se direcionou à câmera que estava gravando o seu show, apontou para ela e disse: "Vou dedicar essa música para você, Gabigol." Logo em seguida, o cantor continuou o show com a letra que fala: "Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão." Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!